porque eu fazer um cronograma da Ah, seguinte maneira, pegando terças, quartas e quintas. Então, no dia 10 de agosto, que vai cair numa quinta-feira, tem uma sim, turma da minha época antiga que teve comemorando lá com a Ana Célia, fazendo sei. homenagem ao Flaxman. No dia 23, eu vou ver se puxa a turma da Miriam Caiuca, que não vai poder estar com a gente por algum imprevisto também. E depois Sim. nós temos terça-feira, 5 de setembro, véspera do feriado, dia 21, e Uhum. finalmente na quarta-feira, 4 de outubro. Eu acho que nessas 6 reuniões, e a gente tem divulgado, a notícia está correndo, as É, pessoas vão despertar. Se a gente conseguir um conjunto de textos significativos e a gente conseguir, assim, 3, 4 pessoas alinhavar um pouco para não ficar um arquipélago, né? Quer dizer, um monte de ilhas, né? Porque tem é, que ter alguma conexão entre os textos, as épocas, etc. Bola para frente, a gente monta o show e em novembro nós lançamos lá. Se não, eu é. já negociei com a Miriam, que é a leonina, é mais apressado. Eu sou Capricórnio, eu sou devagar e sempre, mas não Ah, tão devagar que demora mais 15 anos para o livro sair. Então, vamos empenhar para tentar ainda em novembro. Se não der, por qualquer razão, porque às vezes tem que ver a edição, pode ser cara, aquelas coisas, né? Estamos no é, Brasil, a gente não anda no tempo nem na velocidade que quer. Aí a gente teria a alternativa de fazer no aniversário do CAP em maio de sim, 2024. Mas sim. eu acho Dentro, que está indo bem, as tá. pessoas estão motivadas, estão interessadas. É, A ideia que eu tentei puxar, eu acho interessante, é porque, na realidade, né, Sheila, veja bem, nós ficamos enterrados no tempo, né? A grande vantagem desse livro é que vai fazer a gente ser um peixinho que sai lá do fundo do oceano e vem borbulhar para respirar aqui na superfície, e a gente, vamos dizer assim, se atualiza enquanto capianos de sempre hoje, né? Ou seja, fazer um corte da nossa horizontalidade dos capianos hoje para glorificar e presentear o CAP, agradecer as muitas lutas à vida de muitos, como a sua, né? Todas as pessoas que é, se indicaram foram muito atenciosas, mas, claro, as pessoas estão ocupadas na sobrevivência, o mundo hoje é muito corrido, é mais do que chapliniano, a gente tem que ter paciência e perseverança. Eu, felizmente, me aposentei cedo, posso me dedicar a essas gracinhas, né? Emílio, Diga. Emílio, tá me Fala, ouvindo? Daniela. Fala. Estou te tem Eu ouvindo. alguém Fala. encaminhei, falando aqui. eu Quem enviei É no a falou? seu, secretária. eu enviei no seu WhatsApp o link para o dia 10 de agosto, tá bom? Ah, que bom, que bom. E Já só uma coloquei a pergunta, reunião Daniela. para Você gravar. tem como botar no chat? Pode botar para gravar, sim. Você tem como botar no chat o que você mandou? Porque era importante as pessoas verem já a próxima reunião, e Tem. eu só não sei as datas, mas como algumas pessoas vão ter interesse em convidar outras, se você puder botar, Daniela, no chat, Entendi. já nos favorece e Já facilita. está. Então, Acabei tá de colocar beleza. no chat, tá? Então, volte Coloquei para a casa Sheila Mar tranquila. como co-host e vou te colocar como anfitrião, Tá. tá bom? Depois eu vou levantar com o grupo Polabore para ser aluguel, porque além da medicina nacional, estamos te alugando o colégio de aplicação, mas depois a gente vai te agraciar com o justo trabalho, tá bom? Obrigado, Tá. Daniela. Um abraço. Aí é só o Essa senhor foi a Sheila encerrar a Mar, reunião. guerreira. Tá Aí é bom, só o senhor obrigado. encerrar a reunião, tá bom? Obrigado, Daniela. Pode deixar, eu te aviso, tá? Tá. Mas então, Sheila Mar, veja, eu vejo mais ou menos assim. Eu acho que a gente vai ter uma, como é que eu posso dizer assim, um popurrí de artigos, né? Quer dizer, as pessoas vão escrever seus depoimentos afetuosos, e, de outra parte, eu acho que a gente teria que historiar um pouco algumas coisas, que você tem que ver o trabalho pedagógico de quando o CAP começa em 48. Hoje parece que tem CAP em mais de 18 estados da federação, né? Quer dizer, tem muitos colégios, um colégio de aplicação que a gente nem tem notícia, mas a gente não pode só olhar para o umbigo e ver o Cap da Lagoa, porque isso é parte de um processo muito mais amplo, né? Eu, na realidade, inclusive, como capiano da UFRJ, sempre tinha um sonho, porque eu trabalhei muito na UERJ, eu dizia assim, Aham. cada município do Rio de Janeiro tinha que ter um CAP UERJ, né? Ou seja, você teria que municipalizar a educação, inclusive porque
A minha filha, uma ocasião, foi fazer prova para a UERJ, foi um horror. É o seguinte, eram 78 vagas e entrava um. E ela tirou nota baixíssima, 2, 3. Aí eu falei, cara, de 78 candidatos, 77 ficam na rua. E um entra para estudar numa escola de qualidade, que esse é o Brasil de hoje, né? Quer dizer, a escola pública de qualidade, um entra e 77 ficam na rua, sem chance, né? Quer dizer, é uma coisa cruel ainda, o atraso nosso em termos de visão de mundo, né? Mas, por sorte, o CAP resiste e sobrevive, sobressai, né? As pessoas têm conseguido multiplicar, né, o milagre dos pães da educação, e eu acho que também só de levantar isso já vai ser importante, né? A tua imagem saiu, Sheila, não sei o que... Agora voltou, voltou. Então, você conseguiu algum dos seus professores? Conseguiste algum Bom, dos seus professores? bom, eu tenho uma pergunta para te fazer antes disso. Esse corte que foi dado, né, de 10 em 10 anos, é isso? 10 em 10 Não anos? obrigatoriamente, na realidade, seriam mais ou menos 3 fases, vamos dizer assim, a de 3 48, fases. mais ou menos, de 48 até 70, né? Sim. E de 70 a 2023, quer dizer, teoricamente 12 de 80, né? Porque eu acho que você pega mais ou menos a década de 80, não é isso? Não. A minha década vai de 75. 75. 75. Então, Mas beleza, olha só, a primeira, mais ou menos... você me colocou 2 fases aí só, de Aham. 48 E 8 a a 75 é uma... de 75, 80 até 2023? Você colocou só 2. Veja bem, aí você tem que participar na fase que você teve envolvida. Eu não sei Então, exatamente... por que eu estou te dizendo isso? É porque eu também tenho, eu não me, não me liguei nisso, porque eu me liguei só na fase que eu estive atuando como, né, lá no CAP, mas agora, atualmente, principalmente na pandemia, principalmente um pouco antes da pandemia também, tem uma liderança muito grande lá, que eu estive com eles muito próxima, que foi com a questão do alívio à fome, a questão das cestas básicas, O para Marcelo coisa que a Campelo, gente... Hã? o Marcelo Campelo, a Corrente do Bem. A corrente do bem, uma Perfeito. coisa que a gente nunca imaginou que a gente fosse preciso fazer no CAP. É sério. É um outro E que olhar não teve social. ainda o apoio almejado da direção atual, né? Hã? Pelo que ele que ainda não teve o apoio almejado da direção atual, embora seja um trabalho muito relevante. Eu acho que esse olhar é um olhar que a gente nunca pensou em ter, esse olhar Aham. social, né? E isso adveio do sorteio, né? Porque quando você seleciona pelo... A clientela do CAP mudou e a necessidade acompanhou, veio junto, e isso pôde se expressar, né? Pôde ser percebido. Exatamente isso. Então, isso é uma coisa que eu acho que, de alguma forma, por isso que eu estou te perguntando como é que ficou balizado o tempo, né? Deixa eu te falar uma Aí coisa. desse... Eu Porque... participo da Corrente do Bem, porque a minha turma eu coordeno, inclusive, há 40 meses. A gente conseguiu aí, desde a pandemia, em média, 9 a 10 mil por mês para doar para quilombola, moradores de rua, favelas, Sim, sim, indígenas, e a gente sim, ajuda a Corrente do Bem nesse meio tempo, entendeu? sim, eu A vejo, gente eu sempre vejo. doa para a Corrente do Então, Bem. Pediu ao Marcelo Campelo você já para tinha, indicar. você já tinha tentado para isso? Não?
Já, inclusive, pediu um capítulo deles, da Corrente do Bem, para o livro, entendeu? Mas Ah, você está abordando, você tá está ótimo. abordando uma coisa que é importante, que Então é tá a questão da ótimo, porque sensibilidade, né? Quer dizer, o foco é social, né? exatamente, Porque a exatamente, porque verdade é que o CAP era visível só para a Zona Sul e não tinha é, visibilidade, vamos dizer assim, Zona é, Oeste, suburbana, nenhuma. periférica, Do vamos dizer assim, túnel né? para cá não existia, É nem verdade, para professores, é verdade, nem para é verdade. professores. É, Aham, é, eu tenho algumas histórias, algumas coisas assim que os professores daqui, quando iam dar aula no CAP, eles se modificavam, eles modificavam a sua postura de vida. Não vou aham. dizer que todos, nem estou generalizando. Eu mesmo mantive a minha postura da, do nosso norte aqui e, e não mudei postura, mesmo dirigindo, mesmo coordenando. Mesmo... Agora, eu já ouvi assim, certa vez, lá. Eu estava com umas fichas de ônibus e uma colega que morava em Alma me perguntou: o que é isso? Lembra das fichas de ônibus? Claro que sim. Então, Só que eu, é até só que uma eu questão fazia. que realmente agora, né? Imagina para os nossos alunos, né? Nossos Uhum. alunos. A nossa clientela Mas era olha só, outra. ficha de ônibus na Zona Porém, Sul tinha, porém, Silamar, deixa eu só completar só. tinha ficha de ônibus, a gente fazia jogo de botão com a ficha de ônibus. Pois é. E às vezes. Por exemplo, ficha de orelhão. Aham. Eu acho que não era ficha de orelhão. Não era ficha de ônibus, era ficha de orelhão. Mas olha bem, o que é mais importante disso tudo, Emílio, é que a cultura dos nossos meninos do CAP, a instrução e a própria educação mesmo, né? Ela se manteve. Por quê? O que é isso, né? Que mistério é esse, né? E você muda a clientela, você tem outra clientela, você tem clientela entrando, melhorou, porque a alfabetização agora, nossa, né? Então, os meios, eu acho que os meios, as técnicas, mas isso faz parte da nossa profissão de fé, que é a licenciatura, né? Então, a licenciatura, para esses alunos, a metodologia, as técnicas de ensino, elas tiveram que sofrer uma grande revolução, né? Que eu não acompanhei. Eu gostaria muito de ter acompanhado, que seria maravilhoso, né? Já imaginou? Já imaginou o que seria? Você Deixa eu imagina? ver, deixa eu ver se eu entendi o que você está falando, Sheila Mar. Você está dizendo que com a mudança que o CAP sofreu da clientela, Aham, alguma coisa de muito bem estruturado havia no colégio de aplicação, que você chamou de aham. profissão de fé, porque não se perdeu o padrão, Não. apesar das dificuldades da clientela nova, né? Eu me lembro, inclusive, a Miriam É, ter me pedido, uma época, até dentista era necessário no colégio de aplicação. sim, Acho que houve um problema de imagem aqui, peraí. para Oi? você. Mudou. Mudou. Ah, sim, Você por exemplo, a passou por parte outro lado. visual, Você quer dizer, passou por controle. Então, é, então é isso, Emílio. Eu acho que foi uma coisa muito importante. Os projetos, você vê que os projetos que se desenvolvia, os projetos continuam existindo, né? aham. Quais Eu são eles, estou. Sheila Mar? Quais são os projetos da sua época que continuam existindo e que Olha, você viu nascer no eu colégio? vejo de longe que o encenação do teatro é um projeto que continua de pé.
continua. Até a E olha Alessandra que, falou que... Aham, olha que eu ela saí, comentou. Uhum. olha que eu acho que na nossa gestão de 86 a 90 é que eu acho que o projeto não foi de 94, não. É que o projeto começou. Mas eu acredito que os pilares continuam os mesmos, entendeu? Os Além pilares desse, das Mar, disciplinas. que outro projeto que você viu iniciar e que se perpetua até hoje, que você saiba? Eu não sei aquele projeto de ida dos meninos à iniciação científica da Fiocruz. Continua. Isso eu vi até Então, na Fiocruz. esse projeto foi um projeto que deve estar nos mesmos moldes de agora. Está entrando alguém aí, deixa eu ver, Sheila Mar, está alguém chegando. Bem-vindo. Quem é? É o Marcos Costa, querida. Olha, Sheila Mar, esse foi das Laranjeiras, viu? É o Marcos Costa, irmão do Mauro, é médico formado na turma de meu irmão. Marcos, Olha. boa noite, bem-vindo, querido. Professora Sheila Mar, presente. Cadê Olá, teu Marcos. rosto que não está vendo? A gente está vendo tua biblioteca, mas não está vendo teu Só rosto. estamos vendo a pontinha do seu cabelo. Abaixa sua Ele câmera um botou pouco. um gorro, alguma coisa. Agora Marcos, sim agora sim. apareceu. Como vai? Agora apareceu. E aí, Como vai, Marcos? Marcos? Sheila Mar, tudo bem? Tudo bem. Estava o tempo todo tentando entrar. Como eu não sou muito bom nessas coisas, tomei muita cabeçada, mas consegui entrar. Mas Capiano Então. tarda, mas não fale, sempre Não. aprende. É um prazer. Aham. Sheila Mar, será que eu conheci você ainda lá? Não, não, porque eu sou professora Pois do é. CAP. Mas quando Eu você entrei. entrou lá? Oi? Quando você começou? Eu fiz a licenciatura, de 74, junto com o quarto ano da Faculdade de Letras. E eu comecei em agosto de 74, junto com o quarto ano, fazendo a licenciatura, fazendo a prática de ensino. E aí, porque uma das professoras de inglês, a Dilce, entrou de licença, e 4 licenciandos, então, assumiram o lugar dela, e eu fui uma das escolhidas. E aí eu fiquei até dezembro de 74, né, junto com o meu quarto ano e com a licenciatura. E aí, no final do ano, então, um de nós 4 iria ficar, e aí eu fui escolhida e fiquei, e comecei em 75, dando aula. Então, é essa a minha história. Deixa eu falar com minha filha aqui, que eu não posso atender, só um minutinho. Oi, filha, só um minutinho. Vovó precisa falar com você daqui a pouco, tá? Que eu estou numa reunião. Tá, mas se quiser falar rapidinho, fala. Sim. Marcos, Delícia. e deixa eu dar uma boa notícia. Eu falei com o Geraldo Nunes. E a outra coisa? Ele pediu para a gente fazer uma próxima reunião, que já está agendada, com todos que foram homenagear o querido Sérgio Flaxman, que a Anacélia organizou uma reunião lá em janeiro. Então, no dia 10, que é uma quinta-feira, nós nos reuniremos. A gente fala daqui a pouco, quando terminar a minha na reunião. próxima quarta-feira, vai ter aquele encontro dos teus colegas 71, em que você vai reaparecer com a Silvia Levi e com o Isaac Reutemann. Depois eu vou te passar o link, tá bom? Não, Celina não, Sheila. E tinha mais pessoas previstas. A Miriam não pôde vir, e tinha uma turma aí avisada, Beijo, mas até está já, propagando filha, bastante bem. A Sheila Mar deu muitas indicações,
Eu liguei já para mais de 6, 7 alunos dela, a coisa já está propagando. E nós estamos com reuniões marcadas até 4 de outubro. Desculpe. Você vai ver depois no mural do CAP, a gente divulgou as próximas reuniões, tá bom? Vamos ouvir a Sheila Marques. Não. Marcos, só para você saber, a Sheila Marques estava conversando, quando tu entraste, Aham. de projetos que foram implantados lá atrás, como, por exemplo, o projeto Encenação, que é um projeto, inclusive, que está ocupando o anfiteatro, onde a gente quer fazer o lançamento do livro, e É. só que eles fazem algum show, alguma coisa fora do colégio, né? É. E ela estava dizendo que como mudou vamos dizer assim, a clientela, a nossa clientela da época que você foi do CAP O e corpo minha também, o discente, CAP vamos fazer era assim, Zona né? Sul. E O depois o corpo CAP discente. abriu. Não É, vamos chamar de clientela, não. Vamos chamar de corpo discente, corpo por de favor. tá bom, tá bom. É, os usuários, Não é? enfim, o pessoal É de acesso, verdade. né? É. Isso aí. Mas, Mas o termo então, ela está correto falando de que força que fez, porque conseguiu que muitas coisas implantadas se perpetuaram, entendeu? Lá de trás e que até hoje persistem dentro do colégio de aplicação, cuja qualidade se mantém, em que pese as muitas dificuldades, né? Uhum. As dificuldades Sheila, mudam. era interessante você ouvir um pouco o Marcos, Sim. porque, como você é de uma fase posterior, Marcos, conta um pouco para a gente como é que era o CAP nas Laranjeiras. Eu só Era um passei prédio da lá, UERJ, né? Capitão é. o prédio onde hoje é a Escola Senador Correia. Sim. Eu só passei um semestre lá, Ah, mas eu acho que esse semestre, em matéria de encantamento, foi muito importante, porque era um prédio antigo, com sim. piso de madeira, escadas de madeira. Havia aquele clima, né, das velhas escolas, dos velhos prédios. E, infelizmente, quando chegou no final do primeiro semestre, veio a história de que a gente ia começar o segundo num prédio à beira da Lagoa de Freitas, Ó, entre a rua JJ Seabra e a rua Batista da Costa. é. Aí é que aconteceu essa história que o Emílio gostou, é que eu fiquei, durante essas férias, tão vidrado, tão assim, ansioso Ah, por conhecer o prédio, que um dia eu peguei uma lotação, que era antigamente. É. A Em que ano era 40 e... Não, 58. 58. 55. É, a lotação era o... Eu era menina, eu tinha 4 anos. E havia, além da lotação, já havia aquela história dos ônibus circulares, Sim. que ia por Copacabana e voltava pelo Jockey, né? Aham, Então, a gente aham. E a pegar gente em, usou muito, né? podia pegar em Ipanema e ir até o Jardim Botânico. É. Eu saltei na, no JJ Seabra. JJC. andando, até que eu vi, assim, do lado esquerdo, uma construção de um prédio enorme, Sim, principalmente na minha cabeça, né? Aí eu achei que ali é que ia ser o colégio de aplicação. mas qual era essa Era construção? Era do no hospital? Hospital da Lagoa. Pois é. É, porque Aí realmente... eu cheguei em casa, né, tão Sim, impressionado, nem comentei com ninguém, né? sim. Aí, quando chegou no primeiro dia de aula, no segundo semestre, eu fui levado por meu pai, por meu irmão, que também era de lá. E quando eu desci, porque ele parou em frente ao colégio, quando eu desci, Que eu vi, decepção! ué, mas é aqui? E Eu falei, aí? É aí eu aqui? olhei, ué, mas Ah, o é? Ah, ali vai ser um é. hospital. Eu quero ir para lá. Aí, depois de algum tempo, eu resolvi fazer a seguinte frase: Ah, se no Brasil as escolas fossem do tamanho dos hospitais e é. os hospitais do tamanho das Foi nas escolas, escolas. Nós nós seríamos seríamos mais felizes, um país mais educado e menos doente. menos doentes.
E essa frase é lapidar, gostei. Eu vou anotar aqui, espera que eu estou escrevendo. Claro, claro, Se as claro. E, escolas ó, fossem ó, no ó, ó, tamanho Mar, dos hospitais, e os deixa eu te hospitais interromper. Escreve, Tamanho da do escola. tamanho das escolas, das escolas. E as escolas? nós seríamos, O Brasil seria um país muito mais educado e muito menos Do doente. que doente. nas educadas e menos. Essa é muito boa, essa aí dá capa de livro. Deixa eu interromper o Marcos e falar com o Marcos o que eu faço hoje, que Ô, cai aí, olha, Shilamar, cai aí deixa eu só fazer perfeitamente. uma homenagem póstuma aqui a um colega que já faleceu, o Ah, Alfredo Steinitz, que tinha ah, duas passagens dele que ele contou quando nós nos reunimos, muito divertido. Uma que a gente estudava francês, não o teu inglês, mas o francês, no livro Mauger. E o eu também Mauger, estudei. uma Eu professora, que estudei no era a livro Moget. Sarita, Aham. o Mauger tem lá um Sarita não, capítulo que Sari. começa assim: Não, Le Sarita cours, não. le cours de Sarita Pierre, é le inglês. cours de Pierre é Le coup de rose. pied Né? é gros. É rose. E aí ele descobriu que a professora pulou o capítulo 44, que começa falando do cu do Pierre, entendeu? Porque a turma ia zoar. Aí ele falou, Mas por que isso, que a professora pulou do 43 para o 45? Aí ele descobriu, porque assim começava o texto. Né? claro, A gente riu muito. olha, esse Mas a outra capítulo. coisa, Marcos, que ele contou que era muito divertido e que a gente vai contar isso anedotisticamente, é que ele passou no CAP com 11 anos, aí o pai, quando foi levado no primeiro dia de aula, falou, meu filho, qual é o seu maior desejo? Ah, papai, que todo dia você me traga ao colégio de aplicação. Quando chegou no científico, todo mundo ficava zoando, porque o pai levava ele na aplicação. E Ah, ele, morto de vergonha, falou, papai, pelo amor de Deus, não me traz mais no colégio de aplicação, meus amiguinhos estão me chamando de maricas, que o papaizinho vem trazer no colégio de aplicação. Ele teve que despedir o pedido feito no ginásio, porque pegava mal, né? E ele era judeu. Então, o pai Mas, parecia uma mãe judia carregando o filho, né? meu, Mas a gente ria de monte, né, com as histórias. Mas isso aí é para brindar para um capiano brincar. ausente, que é o Alfredo Steinitz, mas são Sim, passagens jocosas, mas interessantes. Mas maravilha. vamos lá, Sheila, fale. Mas olha só, eu com a minha experiência no Gemogê também foi muito, que eu também sempre gostei muito de francês, né? E eu estudei no Gemogê. E quando a professora, os professores ficavam muito, a minha professora ficava muito incomodada com o do Pierre Quegros também, né? Então, isso aconteceu comigo também. A gente também se espantava. Mas eu queria falar para o Marcos, em relação à saúde e à educação, interessante. a educação, a educação me levou hoje a trabalhar com saúde. Uhum. Eu não estou trabalhando com doença, eu não sou médica, eu sou orientadora da saúde. E Aham. para isso eu estou me especializando em, com uma empresa, eu estou com uma loja virtual de cuidados da saúde e não da doença. Eu não vou usar, eu não vou recomendar remédios, eu não vou remediar nada, eu vou proteger, entendeu? Então, é justamente isso. Eu queria muito mesmo que as escolas fossem hospitais, e os hospitais que tivesse, né, tivesse menos necessidade do remédio do que da educação. É por aí, Marcos. É por A aí, vida, tem fundamento. Agora, Marcos, eu lembrei daquela música, o sertão vai virar mar e o mar virar sertão, né? É isso. eu É só isso. queria acrescentar o Olha a seguinte: Sheila Mar aí, ó. a Fala, o minha, Marcos quer acrescentar. a minha experiência, Sim, primeiro é que eu me considero um médico à força, porque é? eu era, porque eu era um doente imaginário. É? Eu passei de doente imaginário para médico à força, que são Sim. duas Você é peças do médico, mesmo então. autor. É. Qual é a Mas sua especialidade? eu fiz várias coisas. Eu fiz clínica médica, pneumologia, radiologia,
radiologia em câncer e radiologia em câncer de mama. Oh, meu Deus, é a minha. Olha aqui, hein? Eu Ah, tenho aí uma entradinha nesse câncer de mama aí, hein? Que Eu eu já terminei, estou aqui me curando de 4 anos. desde Bom, 1978 sim, até 2019, eu sim, fui progressivamente me tornando um radiologista sim, dedicado à sim, mamografia, que é uma coisa sim. assim, que as pessoas, os radiologistas não gostam de mamografia, porque a Hum, mamografia é um exame que tem que ter no laudo, no ah, final, uma conclusão. ah, E essa conclusão tem um valor médico legal. E ah, não há coisa que assuste mais aos médicos ah, do que essa do que. expressão médico legal. É, Não é? eu imagino. Hoje em dia, é como se a medicina, que antigamente era medicina preventiva, Isso. é uma medicina preventiva contra a má prática. Ah, Então, a gente está o tempo todo se prevenindo contra. equipando contra uma eventual má prática. Mas, além disso, eu queria dizer também que a medicina é realmente uma profissão para a doença. Ela É, não é para o doente, é não, para a doença. Basta certo. você ver, por exemplo, é o Instituto Nacional do Câncer. Não É, é o Instituto do Nacional canceroso. de Esclerose. Não tem. Não, Você só tem uma entidade benemérita, beneficente, que se intitula para os cancerosos. O resto é tudo câncer. É que nem nós tivemos, durante muito tempo, o Dia do Trabalho. Não era o é, Dia do do Trabalhador, trabalhador. era o Dia do Trabalho. Né? É, E a gente vê na medicina que a medicina é para a doença. é, A dificuldade que a gente percebe para o médico no relacionamento com o paciente é grande. Agora, a dificuldade no relacionamento do médico com o médico é pior ainda. é, Às doutor Marcos, o senhor sente assim, né? é, É, a facilidade com que se constituem inimizades, animosidades entre os sim, médicos é sim, muito grande. sim. Houve um escritor, ele foi o precursor da medicina psicossomática. Ele se chamava Medicina psicossomática. psicossomática. Ele se chamava Emil Grodek. O Grote, Emil Grodek, o grote. Emil Grodek escreveu, antes do Freud, um Sim. livro chamado O Livro Disso, que é o livro do id. Livro Do id. A psicanálise se baseou no do ID. Do ego e ID. superego. Não é? Ego e Ele, superego. ele foi o primeiro teórico do id. Do ID. E em 1920, não, 1911, ele já dava palestras sobre o id. Sim. Quando Freud apresentou o seu conjunto, a sua tríade, id, ego e superego, ele mandou uma carta para o Freud dizendo que ele não devia se intitular o autor do id, porque ele já Sim. havia teorizado sobre o id. E o Freud reconheceu. Passou a Reconheceu? ter com ele uma relação digamos, de companheiro e não sei o quê, porque ele tinha sido precursor. Muito bem. Ô, E Marcos, fala o sobrenome desse Enio. Soletra Enio, aí para mim esse groselha que você Enio. falou. Eu G, Enio. nunca ouvi esse autor. Enio, Enio Enio, Grozek. Soletra. Enio, E-M-I-L, Emil, Emil. G, Emil. Com L no final. Emil, Tá, Grodek, e o segundo nome?
G-R-O-D-E-C-K. Emil Grodek. No livro desse do Não I, tem Z, não? Drozek, não tem Z? não é Não, 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 Grodek? R-O? é Grotec. G-R-O-D-E-C-K. TK. Grotec. Ok. C de cavalo. C. Grozek. Grodek. Grodek. Deixa eu ver se Ok. eu tenho talvez esse livro aqui. Não, G-R-O-D-E-K. Eu vou escrever aqui no chat, você vai ver que está certinho. Deixa eu escrever aqui no chat. Espera aí. Cadê o nosso... Mas, Marcos, eu tenho uma filha médica também, Aham. e ela é pediatra neonatal. Ela Uhum. fez a pediatria, depois fez a neonatologia. E ela tem um sentimento muito positivo em relação a essas coisas que você está colocando. Por isso que eu falei, porque eu tenho conversado muito sobre essa animosidade e essa falta de cooperação entre... porque a minha liderança, a minha militância é toda com as pessoas com deficiência. Então, isso a gente tem discutido muito nessa área, sabe? De deficiente, de pessoas com deficiência, não de deficiente, porque não existem pessoas deficientes, existem as pessoas com deficiência. Agora, porque eu tive paralisia infantil, fiquei muito tempo na cadeira de rodas, e quando eu trabalhava, eu andava, mas eu tive a síndrome pós-pólio que me levou à cadeira de rodas. E agora eu fiz uma cirurgia em 2013 e recuperei o equilíbrio total, ando melhor do que antes. Mas eu trabalho muito, muito e muito, muito mesmo para as pessoas sobreviventes da poliomielite no Rio de Janeiro. Uhum. E, então, a gente percebe isso muito, e também, como tenho também trabalhos na OAB, eu tenho grupos, por exemplo, de pessoas pretas, de pessoas negras, e essa semana ainda tive num evento grande em que se discutia isso. Por que isso existe, né? Por que há essa animosidade? Então, é uma questão que está sendo muito, muito debatida hoje. Sheila Mar, eu me lembro de uma palestra do querido Gilberto Velho, que dirigiu, é antropólogo. Ele fez uma pesquisa num prédio chamado Barata Ribeiro 200, que era um prédio de muita prostituição, de todas as Sim, lá no 200. anormalidades, né? Olha que eu não sou da Zona Sul, eu moro na Zona Norte, mas eu conheço tudo. E aí ele disse que é o seguinte, ele chamou de comportamento desviante, aquilo que na gíria a gente apelida, me perdoe a expressão feia, cu de creusa, né? Tudo bota no cu da creusa, ou joga bosta na geni. E ele mostrou que aconteceu o seguinte, tudo que acontecia no prédio era a louca do 8º andar. Bom, pois um dia morre a louca do 8º andar. Quem aí vai ele disse assumir? que não deu 15 minutos, escolheram o velho gagá maluco do 9º. Pronto. Porque a lixeira do prédio tinha que ter uma descarga, entendeu? Então, eles tinham que botar no cu de alguém. É verdade. Então, você imagina... Fala que é o residente, ou que é a segunda cirurgião, ou que é a instrumentadora, por aí vai. E aí o pessoal ainda brinca na medicina. E a instrumentadora chuta o primeiro cachorro que passar. Claro! Você imagina ouvir isso de uma desembargadora. Você tem que transferir, a bosta tem que ter algum dono. Né? Inclusive, você vê, hoje, morreu no Hospital da Lagoa um menino de 6 anos. O pai socou o pessoal da equipe de saúde quando teve a notícia que o menino morreu. Socou um pediatra dentro do Hospital da Lagoa, tal hospital aí que ele fez menção, porque a criança morreu. Quer dizer, as pessoas não aceitam coisas que às vezes estão além da medicina e agridem. O médico vira dono da vida e é responsável. Se morreu, o culpado é o doutor. Logo aparece, né? O comportamento desviante.
É uma palestra muito bonita, e é isso Uhum. agora, nessa época, bolsonarismo, no livro, sempre um dos comunista, fascista, e as pessoas não apegam a sua parte da responsabilidade. Aliás, Marcos, rapidamente, um colega meu de turma foi dirigir o Hospital São Camilo, no Maranhão, e lá eles tinham 23 mortes em um ano pelas bariátricas, uma cirurgia, né, que se faz para perda de peso. Aí, quando ele começou a trabalhar, cada grupo botava a culpa na outra, nutricionista, no psicólogo no médico, médico cirurgião. Ele reuniu todo mundo na ratoeira e falou o seguinte: este hospital não pode ter 23 óbitos por bariátrica. Nós todos vamos resolver. O ano seguinte teve só 2 óbitos, ou seja, quando, em vez de escolher um culpado ou virtual, Se esse ou assume, aquele, ele colocou tudo, nós todos somos responsáveis. Agora, Marcos, que a ética está em questão, é o seguinte: quando um médico erra, os 100 mil médicos do Rio de Janeiro tinham que ser responsáveis. Não é botar um na forca e fuzila o cara, faz isso aqui, não. Todos são responsáveis, entende? Porque aí você assume o corpus coletivo, especialmente de reparação, entendeu? Se para cada erro médico as pessoas pagassem 100, R$ 10 ou R$ 1.000, muita cesta básica, muito progresso, né, estaria feito, que as pessoas fazem a reparação, né? Mas tudo bem. Bom, Eu queria Marcos, só deixa eu dizer uma coisa. contribuir, O só nosso papo está muito contribuir. capiano, bastante bom, mas a gente tem que tentar retornar um pouco Só para o contribuir com nosso. uma coisa que Sim, faz parte da cultura. Você conheceu o Stanislau Ponte Preta, sim, claro, o Sérgio Porto. sim. sim. Eu participei de uma programação na velha TV Continental, em que Ah, estava sendo entrevistado e nós éramos os ex-componentes do jornal O Sol. E éramos, Aham. então, naquela época, nós éramos componentes do Poder Jovem. E aí, nessa história, nós perguntamos a ele o que ele podia falar sobre o Brasil. E ele disse: o Brasil é o único país do mundo em que deu certo o cruzamento de cabra com periscópio. Nasceu o bode expiatório. eu lembro. Peraí, de cabra com o que você falou? Com Periscópio. periscópio. Ah, periscópio. A imagem é perfeita. Então, o Brasil é o país do bode expiatório. O Isso é muito cruzamento bom. de cabra. Agora, tem uma outra coisa É que eu. pena que o Suassuna, que escreveu o Auto da Compadecida, não fez uma peça de teatro sobre bode expiatório, né, Marcos? O grupo Encenação podia levar para o palco do CAP o bode expiatório do Stanislau Ponte Preta, né? Oh, Não criar um. Agora, eu queria também acrescentar um pensamento que fez parte de um filme do Arnaldo Jabor, que foi, eu não sei se foi Opinião Pública ou O Circo. A ah, frase é o seguinte: a classe média, que a gente pode dizer a classe médica, por aham. porque não sabe o que teme, vive paralisada de medo. É o que a gente tem no nosso país. Uma Ah, classe média e uma classe médica que não sabe o que teme, quem é o inimigo, não sabe, nem se dá conta. E então, por isso, vive paralisada de medo. imagino. Isso é uma das frases mais significativas que eu guardei do Jabor, que é o retrato, é o nosso retrato. Ô, Marcos, já que você falou aí de Freud, você me Ah, fez lembrar que essa paralisia, uma peça ah, que chamava Com Rubi no Umbigo. ah, Era uma família de classe média que tinha ganho uma pedra por alguma razão, da avó, alguma coisa de herança, e aí a situação social aperta, resolve esconder esse rubi, que era uma pedra muito valiosa, no umbigo da velha, entendeu? Mas ah, aí os problemas começam a acontecer e eles têm que extrair o umbigo, o ah. rubi do umbigo da velha, para vender e pagar as contas da família que estava endividada, né?
Então, o Pellegrino fez uma crítica muito interessante dessa novela, que é um enredo, né, que virou peça de teatro, mostrando como trabalhava o medo à castração, né? Quer dizer, começa com a primeira castração, que é o parto, seria o trauma do nascimento, né, do parto, né? E a Uhum. retirada de uma parte do corpo, quer dizer, que seria depois, freudianamente, a castração, etc. É muito interessante. Mas eu lembrei pela paralisia do medo, né? Quer dizer, medo a quê exatamente, né? Quer dizer, cara pálida, como se dizia, né? À época, né? Mas, Mas, Marcos, deixa eu ah, te dizer uma coisa aqui que eu acho importante. Você está trazendo o ponto de vista, digamos assim, de crônica, quando você fala essa visita que você saiu daquele colégio, vamos assim, intimista, de escada de madeira, das Laranjeiras, e de repente você pega lotação e vai até a JJ um Seabra, vê o prédio que você achou que ia ser o CAP, era o Hospital da Lagoa, e você faz aquela frase muito interessante, mas, de qualquer maneira, você faz um link do CAP de 48 até 57, tá certo? Nesse meio aqui, parece ter uma coisa que você falou para mim ontem no privado, que você até ia cantar, que eu não sei se a Sheila Mar conhece, que Ah, creio que foi em 53, um aluno fez o hino do CAP, ou tem dois, é, parece que você falou. Porque, Sheila, o Marcos, ele tentou, em torno dos 40 anos do CAP, creio, sim. ele tentou organizar a festa dos 40 anos do CAP, a Associação dos Ex-Alunos. Ele fez uma movimentação Sim. grande, antes do que foi feito nos 50 anos do CAP na época e depois dos 60 na Aham. Escola de Música. Eu Fala um já pouco para estava ela, nessa ô Marcos, época, desse nessa hino. época da organização dos 40 anos, eu estava no CAP. Eu foi estava Então, Marcos, participando o institucional. Marcos, dessa festa, dessa porque organização. O Marcos, você falou que a esposa dele tem a ver com o professor. Fala para ela, o Marcos. Sim, Eu fui casado 27 sim. anos com a Ana Maria de Azambuja Eber. Minha amiga até hoje, Marcos. Então você é o Marcos, esposo da Ana Berta. Que bom. Uhum. A Neber é minha amiga até hoje. Trabalhamos juntas muito tempo. Eu tenho os professores muito junto comigo, tá? Os professores da minha época, né? E aí, mas a Neber era da licenciatura de biologia, né? Eu preferi ficar no CAP assistindo os licenciandos e avaliando os licenciandos. Não ia para as aulas de didática. Mas Ana sempre foi muito minha amiga. Agora eu estou vendo seus olhos. Agora sim. Eu falei assim, gente, de onde que eu conheço esse senhor? Que Mas, prazer. então, por isso, eu que Sim. já tinha, vamos dizer assim, um espírito histórico, né? Porque Aham. eu classifico as pessoas em históricas e geográficas. Ou seja, Ah, aquelas que estão interessadas no tempo e aquelas aham. interessadas no espaço. Aham. Então, a convivência, principalmente com o pai dela, professor Sim, Alberto, sim. né? Eu e a entrei mãe, na gestão de professor Albereber. e a Como mãe, professora, Isabel Regina de Azambu Gebé, muito, é a muito. criadora do primário. Foi durante Claro. o... Ela teve uma importância Aham. fundamental. O professor Albereber também foi meu professor, né? Também foi nosso professor na licenciatura. Ele era uma pessoa. Então, com essa história lá de 88, né? Foi 88. Foi 88, 40 anos. Eu me interessei em vasculhar os documentos do- Aham, da aplicação. E aham. até Nessa, entreguei esses documentos para... sim, Estava lá na diretoria, já não me lembro. Mas o fato era Lurdinha. isso. A Esse Lurdinha, Emílio, a É Lurdinha mãe daquele que você mandou é o a mãe do contato, Marcelo, que está no grupo, que que eu eu quero ver chamei e não se está aqui com a gente, que é professor de música. ele, ele Perfeito. é ele é um espetáculo, que foi eu sei nosso aluno que, lá também. eu Sim, sei que nas coisas que eu consegui, e depois até coloquei numa exposição, um painel, sim.
foi um manuscrito Do hino. Luiz hino. Alves Marques, Ah, em que ele narrava o que foi feito desde 1930 e alguma coisa até 48, quando foi possível a instalação do CAP no prédio de um colégio abandonado. colégio estadual. Não, era o Colégio Aldridge. O Colégio Colégio? Aldridge. 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 Aldrich. Esse colégio tinha sido incorporado ao patrimônio da Fundação Getúlio Vargas. Ah, Era um prédio pequenininho, ali, né, na praia de Botafogo, e eu acho que, na época, o presidente, se não me engano, era o Lucas Lopes, um cara chamado Lucas Lopes. Lucas Lopes era muito amigo do Marcos. Até que um sim. dia, como não saía do papel, propuseram começar com algumas turmas, não foi tudo, o colégio de aplicação. Sim. E ficou em processo de montagem, vamos dizer assim, até 52, 51, se não me engano, quando houve a mudança para a Praça São Salvador, esse prédio que hoje é o Senador Correia. Certo. Mas nas coisas escritas, uma coisa que me deixou uma lembrança fortíssima foi que ele dizia assim que a Fundação Getúlio Vargas foi criada para a formação de quadros para Ah, a administração pública. ah, Essa era a finalidade de é. origem da Fundação Getúlio Vargas. Era formar funcionários públicos. Olha. Muito bem. O CAP, para o Marcos, teria outra função. Seria a formação de lideranças para a América Latina. Olha aí. Essa era a missão que ele gostaria de alcançar com o CAP. Sim. Lideranças para a América Latina. Isso em 48. Não é? Isso está escrito, Marcos? Você Tá tem na- isso escrito? Não, está lá. Eu deixei lá no próprio colégio, na época, porque Deve achei estar no Memocap. provável. Isso provavelmente está no Memocap. Folhas de papel, folhas de papel escritas por ele, Certo. Que manuscritas, beleza. né? Então, a gente vê que quando o CAP se tornou um local ou um colégio em que havia uma efervescência política, né? É. De certa forma, aquilo ali era um projeto dele. Ele gostaria de ver aquilo, né? Quando eu estava fazendo o vestibular de medicina, Sei. vindo do clássico do CAP, eu não entendia nada. Aí eu fiquei desesperado e pensei em voltar para o CAP, para o clássico do CAP, e seguir o que fosse, ou diplomacia, ou psicologia, ou jornalismo, o que fosse. Ah, Aí eu fui ao CAP, e por azar, quem estava na diretoria havia pouco tempo era a dona Irene Estevam de Oliveira. Irene Estevam de Oliveira, Irene. dona Irene. Quando eu fui E me lá, imprimiu a Lei de Segurança Nacional quando eu dirigi o Grêmio. E o Antônio Mestre e outros fizeram uma manifestação contra a ditadura. Eu fui ameaçado com 15 anos de receber a Lei de Segurança Nacional. pois é. Então, Por ela. essa figura, quando ouviu o meu pedido, né, que queria voltar para a aplicação, ela disse não. E aí o Ari Sartorato, que era o coordenador de disciplina, assim, tentou argumentar com ela e ela não. Aí, na medida em que eu não podia voltar para a aplicação, eu
tinha que seguir aquele curso, né? Vestibular, e quem sabe. Muito bem. Mas só uma pergunta, Márcio, só uma pergunta. O terceiro científico já tinha curso vestibular, muitas pessoas abandonavam o CAP no segundo Isso, científico e faziam um pré-vestibular, como eu fiz com o Vitor Isso, Nótica no Brasil América. Você fazia o isso. terceiro científico junto com o curso vestibular num só turno. Você Isso era estava fazendo muito o terceiro. comum nessa época. a minha Isso era Nossa, muito época você comum, estava. era inclusive nas Aham, escolas, nos colégios estaduais. Isso era aham, muito comum. Eu aham. mesma tive a oportunidade de fazer o terceiro ano num colégio, que eu era de um colégio tradicional estadual, e isso em 71 já, né? E fiz em 70, e fiz o terceiro ano junto com o pré-vestibular. Então, aham. Eu deu fiz tudo o certo. colégio Brasil América, que era ligado ao Miguel Meu Couto, Deus. ao Vitor, e ele chamava naquela época de colégio de convênio. A gente fazia um convênio. Colégio de convênio. Isso mesmo, isso mesmo. Eu ainda tive esse nome. Inclusive, quando eu digo que eu sempre estudei em escola pública, sempre eu fui formada desde o jardim da infância até o meu mestrado, meu direito, tudo, na escola pública, eu digo, não, o meu segundo grau foi numa escola particular e de todas nós. Não, vocês não têm o certificado de segundo grau do CAP, nem eu tenho do meu colégio, não é? Mas, enfim, gente, Eu tenho só aquele negócio que mostra as matérias, as notas, e passou, não passou, mas certificado não tem. não, É, eu tenho. pois Eu é, tenho, eu essa tenho história certificado e tenho o histórico. a Mas minha, aí em outra época a também. minha filha estudou num coleginho aqui na Gávea chamado Colégio Peixoto, que Sim, ficava do lado da igreja, ali na Marquês de São Vicente. sim, E ela saiu dali e foi para o SEAT. E do SEAT ela foi para o Colégio Madalena, não sei o quê, Madalena Cardoso, que era um coleginho ali nas Esconde de Albuquerque, né? sim. Quando ela terminou a faculdade, aí tinha que levar o diploma. É. Chegou na hora do diploma, eles exigiram o certificado de segundo grau, Olha e aí. ela, e ela não tinha. E o colégio tinha fechado. É. O colégio tinha fechado, constava como ativo e não Sim, se tinha a papelada do a colégio, a documentação. documentação que todo Mas aí o colégio. Estado assume, não? O Estado assume. Mas a universidade não admitia. Eu tive que apelar para um cara que hoje é deputado, e na época era só tipo candidato, é esse Pedro Paulo, que é ligado ao prefeito, o pai, né? Esse cara conseguiu, na Secretaria de Educação, um documento equivalente ao certificado de segundo grau. Só que isso foi feito, entre aspas, nas coxas, por amizade. E aí, quando souberam que eu tinha conseguido isso, era o pessoal do SEAT, o pessoal disso e daquilo, eu comecei a ser quase que assediado para que arranjasse um acesso para resolver esse problema, porque era uma confusão danada que ninguém conseguia resolver. Ninguém tinha o certificado e não conseguia obter o diploma da faculdade. Uma zona. É. Mas só para contar, Olha, ô o, Marcos, ah, deixa eu dar uma ideia. Eu acho que você com a Sheila Mar
poderia ver um pouco a transição. Como você saiu? Você entrou na faculdade em 66, medicina, se forma em 71. Então, 65, você devia estar no Brasil América, né? Na verdade, você entrou em 57, saiu em 64, tá certo? Mas você teve contato com a família desse professor Eberebé, e seria interessante, hein? Com a Sheila Mar, porque teve a Lurdinha, que é mãe de uma ex-aluna da Sheila Mar. A gente teria que pegar um pouco. Depois da Irene Estevam de Oliveira, teve uma confusão lá do Grêmio, que um aluno, que é o Hugo, falou com a gente, ele foi da turma do CAP 79, teve uma professora que viu lá uma pichação em vermelho no CAP, e tem alguém se conectando aí, tem uma quarta pessoa entrando aí, vamos ver quem que é, conectando com o áudio. Pede para ligar a câmera. Quem estiver entrando no áudio, põe a câmera. É Sandra. Quem Oi, é? Você Sandra. conhece? É Sandra Brito. Sandra Brito, que bom. Sandra Foi do primário. É. Foi professora do primário, a primeira turma de professoras. Isso. E Que beleza. foi professora do meu enteado. E as filhas dela foram amigas da minha filha, da Júlia. As filhas dela eram as crianças mais bonitas que eu conhecia na Oi, época. amor. Oi, Sandra, bem-vindo. Oi, Alô, querida. Sandra. Liga o microfone. Seja bem-vinda, promotora do Sandra. pão. Hein? Está com o microfone fechado. Oi, Sandra. Pede para ligar o microfone, Marcos. Hã? Para ligar o microfone dela. Tem que ligar o seu microfone. Som. Deu som, Sandra. Tem que ligar o som. Tem que ligar o som. Ela vai ligar. Não? Não, ela está devagarzinho. Devagar ela vai chegar lá. Ela vai chegar lá. Eu vou dar um Não tem pulo para paciência. pegar uma água, que eu estou com sede. Só um minutinho. Olha, meninos, Ah. eu vou aproveitar a entrada da Sandra, podiam me liberar um pouquinho para eu fazer outras coisas, que eu estou muito atarefada? Mas vamos tentar afindar melhor, Sheila, porque senão interrompe Então, tá. muito. Vamos só de pegar água, a gente conclui. Deixa eu ia ver pedir o seguinte, olha só, que algumas coisas, Sheila, mas a gente pode trabalhar, nós vamos precisar construir com essa saída, vamos assim, depois da Irene Estevam de Oliveira até a tua administração, essa transição em que entra a Lurdinha. A gente tem que constituir aí nessa década de 70, certo? O que aconteceu, a coisa, quando o senhor a minha escola ideia, primária. a minha ideia, Emílio, agora já que a gente não conseguiu ainda, né, que os professores viessem, que os professores se dispusessem a escrever alguma coisa, a minha ideia é que a gente precisa agora, eu quero muito fazer uma outra reunião nossa de professores, uma reunião de social, sabe? Uma reunião nossa que a gente, da pandemia, não teve. Então, isso está fazendo Isso falta está para a gente. contando E muito. aí, então aí a gente conversa um pouquinho presencialmente nesse espaço, e aí eu trago outras coisas. Tudo bem? Tá bom. Ô, Marcos, a Sheila Mar, ela pede que a gente abrevie um pouco, em vez das 10 horas, termine mais cedo. A professora Sandra entrou agora, mas eu estava sugerindo a ela que esse miolo entre a saída da Irene Estevam de Oliveira e depois que tem o professor Eberebé, depois a Lurdinha, quer dizer, e depois é que vem o trabalho dela, que esse intervalo, que seria mais ou menos aí da década de 70 para 80, vocês vejam quem que pode puxar informações como abertura para a escola primária, documentos, entendeu? Porque depois da Sheila Mar em diante, entra a Miriam Caiuca e agora a direção atual, nós estamos. Tudo bem, Sandra? Agora te ouvimos. Mas tem antes da Lurdinha, teve outras direções antes da Lurdinha. Sim. Quem foi? Cérvula. A Cérvula. Madame Sarri. Não, Madame Você tem Sarri contato, Sandra? Não foi diretora, não. Não foi diretora, mas agiu como diretora.
É a Selma, foi a Selma, não foi a Madame Selma. Sarney, foi a Selma, foi a Selma. Aham. Mas você Eu tem algum contato com essas pessoas diretamente? não tenho mais contato praticamente com ninguém. Eu tenho com a Maria Auxiliadora, que ela era do SOI, e ela é anterior a mim, porque eu entrei no CAP em 72, a auxiliadora acho que entrou em 70, e talvez ela saiba melhor essa cronologia e tenha contato. Eu sei que ela tem algum contato com o pessoal de francês, mas muito poucas pessoas. Uhum. Talvez, Sandra, veja bem, a gente não vai poder pegar tudo, porque é um trabalho que é de Hércules, né? Mas a gente vai tentando chamar, quer dizer, a gente vai construindo, à medida que tem lacuna, a gente bota uma ponte, né, para pelo menos puxar as coisas. Por exemplo, esse trabalho de Soreber com abertura para o primário é fundamental, que isso veio depois por sorteio mudar aquilo que o corpo discente do colégio de aplicação deixou de ser só a Zona Sul, né? Porque teve acesso a outros bairros que não tinham através do sorteio, né? Caxias, Zona Oeste, Mas etc. nessa Né? época não era sorteio, era prova. Para entrar no CAP era prova. Inclusive, a Depois é que mudou isso. na época que chamava ABC, teste ABC, Uhum. prontidão para alfabetização. Olha só, a coisa aí, Sandra, é que a gente tem um pouco a limitação do tempo. O que nós fizemos? Nós constituímos já a Zoom para o dia 10 de agosto, dia 23 de agosto, dia 5 de setembro, 21 de setembro e 4 de outubro. Para ir a gente ir somando quem vier, e a gente vai ter que fazer o arrastão, ver que capítulos que nós conseguimos. Os alunos que a Sheila Mar me indicou, tem uma meia dúzia, talvez vão chegar até 10, porque o Daniel, que é um roteirista, novelista, está ocupado aí com o trabalho da Globo, indicou mais 4 pessoas hoje. Ela já tinha indicado 4. Quer dizer, eu acho que ele indicou, por exemplo, um que é parte do Cacete Planeta, né? Como é que chama o personagem dele? É Cleverson? O Cláudio Manuel? Como é que Cláudio chamava? Manuel. Mas o Cláudio Manuel. personagem que ele, mas o personagem que ele fazia no Cacete Planeta, como é que chama? Seu Cleison. Seu Cleison. O mais famoso é o seu Cleison. Seu Cleison, né? Então, veja, a gente, se não trabalhar um pouco com uma limitação, eu vejo o seguinte, esse livro, como ele é de memória e gratidão, pode ser o volume 1. Depois faça o volume 2, 3, a gente vai aperfeiçoando, porque é humanamente impossível que uma só cabeça contenha tudo. Mas com Marcos, a gente pega pelo menos o CAP das Laranjeiras até o CAP da JJ Seabra, né? Esse meio, na época pós-ditadura, em que sai Helene Estevam de Oliveira, a Nádia do Couto e Vale é expulsa porque 2 alunos foram de camisa vermelha identificados como tendo pintado alguma pichação em vermelho, e os alunos expulsaram ela do colégio, jogaram fora, né? Enfim, por aí vai. Coisas pitorescas, mas tem que ser colocadas, né? O que a gente também quer, Sandra, e o Marcos, é importante ouvir isso, é que alguns livros do CAP ficam muito na militância política, e o CAP tem muitas outras expressões além da expressão política. Por exemplo, Sirquis, que foi um quadro político, foi um quadro com o Mink, que puxou muito para o meio ambiente, né? Eu tenho uma foto aqui do livro, que eu vou mostrar para vocês, que eu separei. Eu fiz um livro de homenagem a um colega, em que tem a foto, em Portugal, da fundação. Veja essa foto aqui, ó. Aqui vocês não vão ver bem, isso é em Portugal, tal Sirquis e tal Mink, a fundação do PDT, com Brizola, né? Isso aí são 500 CIEPs feitos no Rio de Janeiro e teve a influência da efervescência política do Colégio de Aplicação, de alunos exilados que estavam em Portugal e que participaram, por exemplo, da campanha do Brizola em 82, ou seja, o milagre do pão da educação se expandiu. Então, só que as gerações atuais nem sabem isso, quem foram os capianos, o que fizeram, né? O pavilhão de São Cristóvão foi reformado pelo Sirquis, né? Que tem uma memória bonita para ser feito no meio ambiente. Então, um pouco do que a Miriam havia colocado é que ela queria um pouco também pegar
como a história de determinados capianos se mescla com a história da cidade do Rio de Janeiro. Embora o CAP não ficou restrito só ao Rio de Janeiro, temos o Pontual, que é âncora da TV Globo em Nova York, há não sei quantas décadas, né? Temos o trabalho da Conversa Fiada do Paulo Henrique Amorim, um monte de coisas, né? Uma ideia que eu acho, Sandra, que a gente vai ter que pensar, inclusive para o futuro, para os outros 75 anos do CAP, é que aquele jornalzinho que era a Forja, que o Grêmio fazia, hoje a gente pode fazer uma coisa eletrônica com encontros virtuais, por exemplo, a segunda, quinta-feira do mês, pode ser até uma vez por mês. Ali a galera vem e faz uma reunião, cada um apresenta, olha, Sheila Mar conseguiu um avanço na Assembleia Legislativa para um trabalho feito para a vacinação de pólio que havia sido abandonada, por exemplo. Então, fala disso, quer dizer, as pessoas trazem a sua experiência, como um público aberto, na realidade, ou seja, a ideia do CAP sempre continua, sem essa divisão, saiu do CAP ou está no CAP agora, entendeu? Eu acho isso importante porque o limite do CAP ele é muito geográfico, ancorado no tempo, do que ali estão no momento, os professores de hoje e os alunos de hoje, né? Mas a força do CAP, o espírito capiano, transcende a essas fronteiras do tempo, né? E dos que estão presentes, né? E isso é o que a gente quer manter na realidade, quer dizer, o espírito do Zé Capiano, quer dizer, essa inquietação capiana, essa vocação para a ética e para a cidadania, né? E é extremamente importante, né? Eu comentei com a Sheila Mar, ô Marcos, a minha filha fez prova para o CAP-UERJ, eram 78 candidatos para uma vaga. Um entrou no CAP-UERJ, 77 ficaram na rua, entendeu? Aí eu criei um slogan, em vez de criar, como o Guevara falou, 1, 2, 3 Vietnã, eu falei, vamos criar um CAP-UERJ em cada município do estado do Rio de Janeiro, que são 90, porque aí você democratiza a educação de qualidade, né? E, na verdade, nada disso é impossível, né? São projetos. Comentando, inclusive, que a Miriam comentou comigo, que hoje existem colégios de aplicação em 18 estados ou 20 estados da federação, porque é um projeto da Universidade Federal. Então, existe CAP em São Paulo, existe CAP em Minas Gerais, existe CAP em Goiás, existe CAP na Amazônia, entendeu? A gente nem tem isso. Já existe? Já existe. Ministra Miriam, que existem mais de 17, 18 CAPs. Existe, inclusive, uma associação que reúne os CAPs, os docentes de vários estados, entendeu? Quer dizer, você vê a grandeza do Luiz Alves de Matos, lá em 48, transcendeu fronteiras, né? E realmente é uma área que você falou de educação e saúde, né? Da correlação, é extremamente importante, eu diria civilizatório, né? Quer dizer, o CAP é um marco civilizatório extremamente importante, né? Ao que foi e ao que virá, né? O que virá. Sandra, você entrou um pouco mais tarde, a Sheila Mar está sobrecarregada. O Marcos veio hoje. É que a gente vai acabar um pouquinho mais cedo, eu vou prometer para a Sheila Mar, me pediu para acabar, ela vai ali sair para a gente continuar. Eu falei, não, fica um pouquinho, porque a gente pode... Vamos ouvir um pouco a Sandra e depois a gente tenta fechar às 9h15 e a gente vai fazendo outros encontros. Vamos ouvir. Eu vou ter que trocar o horário de um atendimento que eu faço nas quartas-feiras à noite, por isso que eu entrei a essa hora. A próxima reunião é quinta-feira, dia 10. Eu coloquei um rodízio, terça, quarta e quinta, para não pegar sempre num dia quem tem compromisso, entendeu? Então, o próximo encontro... Você pode colocar isso no WhatsApp, esse horário? Olha, posso e já está aí no chat, a secretária já colocou o link da reunião do dia 10, que é quinta-feira, vai ser quinta-feira da próxima semana, na realidade. Vai ser às 8 horas. Já tem o link, você pode copiar. Mas lá no grupo do CAP eu vou divulgar também, tá bem? Porque com isso a gente vai permitindo que mais pessoas entrem, enfim, cada um ao seu tempo. Mas queria agradecer muito ao trabalho da Sheila Mar, porque ela conseguiu, pelo menos no sentido de alunos, já tem 10 alunos preocupados em formalizar seus textos, que vai ser importante para a gente, porque acredito que daqui a um mês a gente já tem um mês e meio, uns 10 textos na mão que aquilatam, né? Porque nem nós sabemos, digamos assim, quer dizer, exponências ou pessoas que tiveram seus sucessos profissionais pós-CAP, né? Dentro da nossa convivência, né?
Sandra, você quer dar mais alguma sugestão? Porque, como você entrou quase agora e a gente está acabando, fica indelicado. A gente queria ouvir o que Não, você sugere. não. Eu quero comunicar uma tristeza, que é o seguinte: eu tentei muito a presença da Ela Dottori, que deu muita força no entorno de 60, com Vitor Nótica, com Maurício Silva Santos, para o nosso trabalho de associação de capianos de sempre. Ela está um pouco aumentada, a filha também, e ela não está no momento que consiga escrever. Eu estou colocando isso porque uma das coisas que a gente pode pensar, por exemplo, quando vocês lembrarem para a Lurdinha, alguém fala, Lourdes foi diretora, legal. Ô, Sheila Mara, ou então Sandra, faz o contato comigo, eu marco um Zoom e eu gravo um depoimento dela, sem ser uma reunião, entendeu? Porque aí você fica com um documento histórico de pesquisa, que se a gente não faz isso, o colégio não tem. O colégio de aplicação não sabia nem os professores do CAP que já faleceram até 2014, entendeu? Foi graças à professora de Química e a Ela Dottori que eu levei para a Índia 64 nomes dos professores do CAP falecidos de 48 até 2014. E todos eles foram muito rezados por mim no lugar que eu, enfim, convivi com o mais sagrado do mundo. Então, o CAP foi levado às transcendências, às fronteiras do Papai do Céu, lá na Índia, graças a esse levantamento feito pela professora Ela, que é outra coisa que a gente A tem que filha falar, por dela, exemplo. a Cláudia, é muito ligada às histórias do colégio de aplicação. De repente, Mas eu chamei, mas ela está com dor de cabeça, ela está assim. Eu até dei uma certa cutucada nela, eu dei duas, não bastou. Eu falei, bom, deixa de lado, vamos com quem pode vir, não vou ficar correndo atrás. Mas é pena, porque eu vou tentar ligar para ela, porque a eu te gente, agradeço. Eu falei, a pô, gente Cláudio, você tinha bota o Guevara muita. aí no seu zap e você não ousa nem escrever um capítulo de aplicação. Que Guevara desbundado esse teu Guevara, pelo amor de Deus, vê se você ousa escrever um capítulo para a gente, né? Sobre cinema, que é a tua especialidade. O A Grêmio tem especialidade sessões dela é cinema, maravilhosas de exatamente. cineclube, né? Vimos coisas Exatamente. muito importantes no Cineclube do CAP, etc., né? Mas é isso. Eu acho que também a gente pode ir fazendo através do nosso grupinho das memórias do livro, do Zap, quando tiver alguém para ser entrevistado, me avisa, eu marco uma reunião e a gente vai capturando, porque essas entrevistas depois podem virar artigos, né? São memórias que vão sendo constituídas, né? É Tá isso aí. bom. Ô, Marcos, só antes de fechar, fala rapidinho que a Sandra pode conhecer da família Sauer que você falou, porque a gente quer fazer um evento artístico-cultural para o lançamento do livro. Você falou da influência da família Sauer e o jazz no Brasil, antes da Bossa Nova, na década de 50, que a família Sauer frequentava o colégio de aplicação. Fala um pouquinho disso para a gente. A família Sauer tinha vários filhos no colégio de aplicação. O mais marcante deles era o Paulo Antônio Sauer, que ele tocava piano como se fosse um Bill Evans, sei lá, um grande jazzista, né? E na casa dele, lá no Cosme Velho, ali perto, de cara para aquele restaurante Mama não sei o quê, Ah, havia, nos fins de semana, umas sessões de jazz, e era jazz ao vivo. E nessas sessões eu tive a oportunidade, por exemplo, de assistir ao Vitor Assis Brasil, que foi um grande instrumentista, já nem me lembro se era saxofone, né? Mas ele era um cara importante. O Vitor Assis Brasil era tão ligado ao pessoal do CAP que houve uma ocasião em que o pai do Edil Vale Júnior, que era o Edil Rodrigues Vale, promoveram uma viagem de navio do Rio de Janeiro até Nova Orleans. De Nova Orleans foram de ônibus até Nova York. Quando chegaram em Nova York, o Itamaraty tinha confiscado os, os lugares no navio para funcionários da diplomacia brasileira. E já tinha saído o navio quando eles chegaram. Aí eles pegaram um ônibus até Miami, um avião, se não me engano, da FAB até Lima,
De Lima foram de avião até Brasília e de Brasília vieram de ônibus até o Rio. Essa viagem teve o nome de Seven Caps. Caps é aquele bonezinho que eles usavam nas Forças Armadas. Então, eles tinham aquele bonezinho, eram Seven Caps. Essa viagem foi assim uma verdadeira chave para abrir as portas do mundo para esse pessoal todo. Eram Mauro, Edil, Paulo Henrique Amorim, Mário Sérgio Rogar, Paulo Antônio Sauer. Eram 7, né, que foram nesse navio. Era um navio Lloyd Venezuela. Era um navio misto para passageiros e cargas. Então, isso tudo eram a história dos capianos naquela época. Acontecia de tudo. Tudo que você pode imaginar de mais fantasioso acontecia naquele período, né? Enquanto o Mauro fez essa viagem para esse negócio todo nos Estados Unidos, o meu pai, que achou que eu tinha sido muito maduro em não reivindicar nada, já que o Mauro ganhou tanto, me perguntou o que eu gostaria que ele me desse. E eu respondi, eu quero fazer uma viagem até Lambari. Lambari era um sonho para mim, de água mineral e não sei o quê, tinha um lago, né? E aí eu fui sozinho, 14, 13 anos, de trem, daqui até Cruzeiro. De Cruzeiro, a gente pegava um outro trem, que era o trem da Rede Mineira de Viação, era o Ruim Mais Vai, e aí subia até São Lourenço, e São Lourenço subia até Lambari. E passei 10 dias sozinho num principal hotel, o Palace Hotel de Lambari, num quarto maravilhoso, né? Sozinho. Quando eu cheguei lá, o gerente perguntou, Marinha, cadê seu pai? Falei, está no Rio. Mas você não pode entrar aqui. Está reservado. Se você não me aceitar aqui, eu vou ficar na rua. Ah, então tá bom. Aí foi um passeio que eu tive, né? Por causa da viagem do Mauro, eu descobri Lambari, né? Irmão Tudo, mais velho é um adianto, né, cara? né? Irmão mais velho é importante. Nessa Ô, viagem, Marcos, o rosto está um pouco centrado da câmera e está sendo feito o vídeo. Agora centralizou. Tu tá na, com a cara parecendo o Ivo Pitangui. Parece que o Ivo Pitangui está reencarnando aí na tua fisionomia. Eu estou olhando para você, estou reconhecendo o velho Pitangui aí. houve uma época que diziam que era do Cary Grant, mas era por Oi, causa dele. Marcos. Ah, Oi, Marcos, tudo bem? fala. Não, Pode, estou dando um tchauzinho para você, tudo bem? tudo bem. Gosto muito quando te vejo. Ainda somos vizinhos, não? Pois é, ainda somos vizinhos. Do Maitá. Exatamente. Aham. Eu não esqueço o dia que você me indicou o hotel Frutapão, em Barra Grande. Lá em Barra Grande, Barra Grande. Ficou na memória, é uma das memórias mais intensas que eu tenho Que é bom. Barra Grande. Eu tenho uma camiseta lá de Foz, não sei o quê, não sei o quê, Trás de Fora, uma coisa assim, daquela região, né? Que eu uso até Aham. hoje. Faço questão de ir com a camiseta de Barra Grande lá para Velo. É a minha camisa. Tá? Ai, ai, ai. Uhum. Bom, querida Sheila Marley, não quer Então, te a meter próxima, demais, a próxima vez é dia 10, né? Tá, isso. dia 10. Eu falei com o Geraldo Nunes e com outros. O Geraldo sugeriu a gente convocar as pessoas que estiveram na homenagem ao Sérgio Flaxman. Foi Uhum. muito bonito, que a Ana Célia coordenou. E aí a gente está esmerando isso e ele vai poder participar e outros mais, entendeu? Agora, eu acho, Sheila Mar, que eu não sei de que maneira que outras... O único grande coletivo que eu tenho é o do mural do CAP de 70 anos, que tem 2.300 pessoas lá ligadas. Eu coloquei dessa reunião e das outras, vamos esperar, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que tentar ser assertivo, chamando depoimentos importantes, né?
O Marcos já tem muita coisa de história para escrever. O Marcos, ele sozinho já faz um livro, né? Mas a gente vai ficar feliz com o capítulo, né? Já é um muito bom começo. E Eu a história do convivi, hospital. eu convivi com um casal de capianos que tinha feito parte da primeira turma do CAP. Eles compareceram aos 40 anos. Agora, se você me perguntar os nomes, eu vou ter A que... Lourdes e o Herculano. Isso, exatamente. Mas eles faleceram. A Lourdes era Ah. meu ídolo. A Lourdes era meu ídolo. O Herculano. A Lourdes deve ter falecido há uns 6 ou 8, 7 anos, e o Herculano há uns 10, não, mais, talvez. Mas não tem Eles filhos, não tem ninguém da família. Eles é que tinham muita história. Sim, sim. Uma das filhas dele mora fora do Brasil, na Espanha, e a outra não tem nada a ver com o CAP, ela talvez não saiba. O Marcos, ontem foi aniversário da Gilberta Axeraldo, casado com Henry, irmã do Daniel Arão Reis. Ela fez 80 anos. Eles vão participar na reunião do dia 10. Eles tinham um compromisso hoje, o Geraldo me passou o telefone e não puderam estar. Mas virão, entendeu? Quer dizer, de qualquer maneira, a ideia do texto já Pois está caminhando. Sandra, não coloquei lá ainda, não deu tempo. Vou colocar agora. Estava querendo agora estar lá para poder fazer o seu parabéns. O meu é amanhã. Dei parabéns a você e não botei lá, né? Seu aniversário é amanhã, Marcos? Marcos então, também peraí. Então, professora, vamos lá, me acompanhe. Saudamos o grande dia que tua manhã comemora, seja a casa onde estudar, a morada da alegria, o refúgio da feliz aniversário. Roda de prece. Eu vou cantar o mantra da longevidade, Marcos. É assim. Om Amaranizimentae Soha. O Buda da luz infinita. Você pode chegar aos 100 anos com muitas histórias do Colégio de Aplicação. Cheguemos todos juntos, né? Isso aí. No Japão, assim seja. Ganhou. Isso aí, querido. Existe um filme. Sandra, eu vou pedir licença, então, para só não prender a Sheila Mar, porque é muita coisa. Nós progredimos. O vídeo vai ficar pronto, eu mando para vocês, e dia 10 nós retornamos. E nesse meio tempo a gente vai tocando adiante o que a gente pode. Eu vou tentar falar com a Cláudia Dottori para... Tenta sim, tenta, que é uma pena. Eu achei ela assim um pouco... Vou dar uma cutucada nela. Você dá uma espetada guevariana nelas, assim, porra, o Guevara usava lutar e você não consegue nem escrever um capítulo, porra. Não, eu faço as coisas devagarzinho. Devagarzinho. Eu sou meio provocativo. Gente, boa noite, obrigado. Marquinho, ó. Boa noite. Beijo do bolo, feliz aniversário. Guarda um pedacinho do bolo, viu? Maravilhosa. Valeu, querido. Vamos obrigado, sim, então. vamos sim. Beijo meus queridos. Até mais. Que bom ter vocês. Obrigada, amor. Obrigada. Saúde para todos.